Você sabe fazer uma direção de arte na fotografia? Uma direção com atitude, precisão e muitos acertos? Se não, vem comigo que eu vou te ensinar um pouco desse negócio. Dirigir uma cena nada mais é do que roteirizar uma série de acontecimentos por meio de imagens. É mais do que apenas organizar os elementos, mas também compor todos esses elementos utilizando os conhecimentos técnicos de composição fotográfica, com o intuito de garantir uma bela imagem e que seja desejada, consumida e vendida. E sobre composição fotográfica, tenho muitas técnicas para desenvolver o seu olhar e, inclusive, algumas de autoria própria que estão dentro do meu curso Despertar do Olhar, que recomendo serem estudadas por você com muita atenção e muito cuidado, pois aqui está de fato um diamante para ser bem explorado e lapidado. Na fotografia, principalmente publicitária, nada é por acaso. Tudo o que vemos é pensado, realocado e planejado. Todas as imagens necessariamente precisam transmitir algum sentimento, conceito, ideia, apreciação ou não dessa foto. E para isso é necessário que os elementos ou pessoas presentes no cenário sejam organizados dentro do fotograma com o intuito de facilitar a compreensão da ideia pelo espectador ou consumidor que observa a foto. É preciso entender que nada vem do acaso, seja a orientação da modelo em como posicionar as mãos, por exemplo, ou a inclusão de um objeto na cena ou não. Tudo isso é direção. Bom, acho que já deu para entender como é fundamental e essencial a direção, seja qual for o tipo de trabalho. Agora, vamos entender como ela pode ser aplicada. Sim, existem várias formas de dirigir uma fotografia e a maneira como você, profissional, a utiliza implicará diretamente no resultado final do seu trabalho. As poses e as suas controvérsias. É comum, e você há de concordar, que nós fotógrafos escutamos com certa frequência frases do tipo: não gosto de tirar fotos, nunca saio bem, ou até gosto de fotos, mas sempre fico perdida no que fazer, não levo tipo, não tenho estilo. E é aí que o seu profissionalismo deve reinar. Eu, por exemplo, sempre respondo aos meus clientes que essas são preocupações minhas. É minha obrigação fazê-los ficarem bem e, mais que isso, se acharem incríveis na minha foto. E para isso, cabe ao meu olhar observar quais os pontos que os favorecem ou não. Qual o melhor lado fotografar, ou o melhor ângulo de cada um, se eles possuem algo no corpo que os incomoda e como podemos disfarçar isso com luz e sombra. Por isso, acredite se quiser, mas a direção começa no primeiro contato com seu cliente. Estar atento e de fato ouvir tudo o que ele tem a dizer é o primeiro passo. O contato inicial define e traz à tona muitas coisas sobre como serão os próximos passos. E é o que chamamos de início da conexão. Tudo irá fluir muito mais fácil se o seu cliente confiar em você e sentir empatia e conexão com o seu trabalho e a sua maneira de conduzir as coisas. Sendo assim, pontue tudo a respeito do que aquele ensaio em específico necessita. Seja um ensaio gestante, um sensual, um 15 anos, família ou qualquer que seja o tema. Deixe muito claro toda a construção do ensaio, como você procede em cada um deles, no sentido de amar ou não aquele tema, se dar bem nele e a sua experiência nesse tema. Incluir essa experiência passa confiança, desejo e é aqui que você venderá de fato o seu peixe. No entanto, existem casos em que as poses são necessárias e fundamentais, principalmente no mundo da moda. Para enxergar isso melhor, basta folhear algumas revistas ou procurar em sites por esse estilo de foto. São poses mais fashions, estimuladas por dizeres mais diretos e geralmente feitas por profissionais que já estão acostumados com essa rotina, como as modelos e atores, que sabem posar. E cabe ao fotógrafo sugerir poses durante o ensaio também.
além de cortes e composições adequadas para as fotos. Basicamente, é necessário saber de forma exata o que queremos que a modelo transmita, compreender a melhor forma de criar essa mensagem utilizando as expressões corporais e fazer com que a modelo consiga fazer e passar essas expressões. Daí entra o primeiro tipo de direção, a direção de fotos posadas, que é uma direção que permite mais controle do todo e acaba transmitindo mais segurança tanto para o fotografado quanto para o fotógrafo, que terá tudo sob controle, pois ele vai conduzir as pessoas da forma que achar mais coerente. É o tipo de direção ideal para quem gosta do clássico e que permeia também ao ousado e fashion, pois todo o ensaio depende do tema que irá desenvolver e que será orquestrado por você. É exatamente como dizia Irving Penn, fotógrafo norte-americano. A beleza pode ser vista em todas as coisas. Vendo e compondo a beleza é o que separa a fotografia de fazer por fazer. Sábio Irving Penn. Adoro. Pesquisa no Google aí, que é uma super dica. Por outro lado, depois de falarmos de modelos profissionais, existem as pessoas que não trabalham com isso e que, além de tudo, são tímidas. E aí, como fazer? Para isso, existe a direção espontânea, que torna o resultado ainda mais incrível e cheio de verdadeiras emoções. Segundo o fotógrafo americano Steve McCurry, desculpa a minha pronúncia, e temos que concordar, já dizia, uma ótima fotografia é sobre profundidade de sentimento, não profundidade de campo. Como o próprio nome diz, nesse tipo de direção, trabalhamos e exploramos a espontaneidade das pessoas. Registramos risadas, alegrias, trocas de carinho e tudo que mostra o quão real e sensível são as pessoas. Assim conseguimos fotos únicas, com personalidade e cheia de histórias. E que muitas vezes só quem viveu aquele momento com você sabe exatamente como aconteceu. Mas você deve estar se perguntando, poxa Nilo, como que eu faço isso? É só mandar a pessoa dar gargalhada ou pensar em algo que a faça chorar? Não! Por favor, nunca faça isso. Talvez o maior erro na fotografia é ficar pedindo para a pessoa ficar sorrindo. Ou dá um sorriso aí. Se você quer naturalidade, busque maneiras de fazer o sorriso puro e genuíno sair. E vou te mostrar como. Então vamos começar a falar de direção espontânea. Esse tipo de direção é baseado em ferramentas e técnicas que possibilitam as interações que irão levar os fotografados a se conectarem entre eles e com você. Para isso, você precisa conquistar a confiança dos seus clientes. Lembra que eu te falei no início sobre isso? Sobre a conversa inicial e a conexão criada nessa conversa? Então, estava pensando exatamente nisso. O segredo é destravar literalmente as emoções. Para isso, é primordial tratar os clientes pelo nome, se for gestante, saiba o nome do bebê e tenha nas mangas um repertório de casos engraçados vividos por você, ou conhecidos, ou amigos. Conte esses casos enquanto fotografa e aproveite para clicar durante o auge do humor. Após uma boa gargalhada, aproveite para fazer muitas fotos, pois será durante essa grande reação que você conseguirá captar excelentes momentos das ações dos seus fotografados. Com os olhos cheios de boas vibrações, de muita emoção, de muita alegria. Aproveite o momento. Dê preferência aos assuntos pessoais e emocionais durante o ensaio, a casos vividos com você e por você com outras pessoas. Não provoque conversas com temas difíceis e aproveite para fazer bons cliques enquanto a pessoa fala algo que faz bem ou está feliz com isso. Estimule a troca de carinho entre os casais. Peça a eles que falem no ouvido um do outro, que fale apelidos um do outro ou algo que nunca disseram antes um para o outro. Estimule as ações para clicar mais as reações. E com crianças, não fale nada semelhante a vamos tirar foto, dê um sorriso. Isso é muito desestimulante e nada natural. Crianças são incríveis para demonstrar emoções, pois riem com facilidade e adoram ser o centro das atenções. Então, as coloque no centro, faça aposta com elas, sugira
que pensem em um número ou algum animal e tente você adivinhar qual é esse animal. Entre esses erros e acertos, elas darão gargalhadas, principalmente se você entrar na brincadeira. Falar coisas sem nexos, engraçadas, entrar no fantástico mundo de Bob dessa criança. E no mundo da Alice no País das Maravilhas, sonhar junto com elas. Afinal de contas, a imaginação está aí para isso. Clique muito e tenha como resultado fotos apaixonantes e supernaturais. Aposte nisso. Outra dica que sempre que possível coloco em prática são as músicas. Elas me inspiram e mais do que isso, solto os fotografados e estimulam movimentos, dancinhas ou até sorrisos. Mas lembre-se, elas devem ser as preferidas do seu cliente e não as suas. Use e abuse desse recurso durante a sessão. Para iniciantes na fotografia ou pessoas que não estão habituadas a fotografar com frequência, posar de corpo inteiro pode ser algo muito difícil, justamente por não saber como posicionar todas as partes do corpo. É comum ouvir: o que eu faço com as mãos? E as minhas pernas? Deixa assim, deixa assado? Além da música, outros estímulos podem deixar o cliente mais solto e natural. Por exemplo, peça a eles que deem 2 passos para frente, 1 passo para trás e depois repita isso, 1 passo para frente, 1 passo para trás. Clique no primeiro passo. Esse movimento rende fotos espontâneas. Explore também movimentos rápidos, como olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para a câmera, girar para os 2 lados, girar para um lado, girar para o outro. Isso naturalmente garante expressões supernaturais. Outra coisa que é muito importante, e isso é válido para qualquer tipo de direção, são os elogios. Quem não gosta de ouvir um linda, maravilhosa, que galã, parece até ator? Não economize elogios e sempre sinceros. A autoestima é uma coisa trabalhada não só no resultado da entrega final do seu trabalho, mas também durante todo o processo. Por isso, recomendo que trabalhe mais do que nunca e cada vez melhor o sentido da palavra empatia. Quem já foi fotografado por mim sabe muito bem sobre o que eu estou falando, né? Como exemplo, certa vez fotografei uma senhora de quase 70 anos que nunca tinha passado por uma experiência fotográfica antes. Ela já foi para o estúdio dizendo que sempre fica feia em fotos, que seria perda de tempo fazer fotos dela e várias outras coisas. Foi uma sessão do Dia das Mães e ela estava com a filha e 2 netas. Fizemos fotos de todos os jeitos, dela sozinha, acompanhada com as filhas, acompanhada com a filha, acompanhada com as netas. No início, ela estava muito travada, tímida e repetiu o tempo todo que não ficaria bem aquilo. Durante a sessão, a dirigi e orientei e elogiei o tempo todo. Falei dos olhos verdes dela, falei que era bonitona e ela sorria de forma cada vez mais sincera a cada elogio. Eu podia ver o brilho nos seus olhos aumentarem a ponto de quase chorar e sair da sessão já pensando no próximo Dia das Mães para poder repetir a experiência. Até brinquei que não iríamos esperar tanto tempo para aquela modelo linda e incrível de 70 anos com os olhos de esmeralda voltarem a fotografar e fotografar muito. Na hora, eu vi como aquilo era importante para ela e como se tratava de uma pessoa que não recebia elogios há anos. Não daquela forma. Depois, ao conversar com uma de suas netas, pude perceber como aquela experiência mudou a vida e sabe do melhor? Agora, ela não só adora fotos, como todo local que vai diferente e bonito, pede foto. Se arruma em casa, coloca acessórios, troca de roupas e cobra pela rápida entrega das fotos, acredita? Foram 40 minutos que mudaram a forma dela se ver para sempre. Ela se viu mais do que mãe, avó e esposa. Ela se viu mulher e amada. A autoestima tem dessas coisas. Esse foi um exemplo dos muitos que passaram em minha vida e que a foto, a experiência do dia, a direção e o resultado mudaram para sempre a realidade de várias pessoas. Por isso, nem sempre é sobre fazer uma foto, mas sim sobre fazer a diferença com a fotografia. É sobre proporcionar uma experiência
fantástica para quem está posando para você. Uma experiência de amor, de afeto, de carinho, respeito, compromisso com o melhor resultado. Conectar e o tempo todo com a alma aquela pessoa e resgatar amores adormecidos e a autoestima muitas vezes já apagada pelo tempo. Dar significado àquilo. E sabe como fazer isso? Despertando o seu olhar para o novo, para o diferente. E ensino muito mais sobre esse tema e um passo a passo em cada nicho da fotografia que me fascina muito durante todos os meus cursos no Despertar do Olhar. Voltando às ferramentas de direção espontânea, suponhamos agora que a sessão seja em um estúdio. A primeira coisa que você deve fazer é apresentar o local ao seu fotografado. Apresente toda a equipe, diga como você pretende executar suas ideias e onde ele ficará posicionado. Durante as fotos, seja o mais claro e objetivo possível. Quando disser vire para o lado, não deixe margem ou espaço para dúvidas, como qual lado vai virar. Se é para virar só a cabeça ou todo o corpo. Um exemplo correto de como dirigir seria o seguinte: olhe para dentro da minha lente, vire o corpo para a direita, permaneça com a cabeça para frente, mantenha o queixo um pouco alinhado e reto e olhe aqui para a foto. Dê a direção com força, energia e atitude. Até nesses momentos você conseguirá maior entrega do seu fotografado, que pode inclusive dar ótimas risadas disso tudo e gerar fotos inesperadas e lindas. Antes de começar o ensaio, faça os testes de luz que constantemente precisa ser verificado. No estúdio, esse observar da luz correta é menor, pelo total controle que ele nos proporciona de mudar apenas quando você muda um flash de lugar. Comece o ensaio com fotos mais abertas, depois meio corpo e na sequência faça muitos closes, que são os retratos mais fechados, que ficam lindos. E vá clicando, conversando, interagindo com o seu cliente, o seu fotografado, para que ele vai ficando mais solto e desinibido. As primeiras fotos são sempre mais engessadas, costuma perder muita foto no início, mas depois vamos naturalizando toda aquela situação e vai ficando tudo mais tranquilo e mais bonito. Caso seja preciso arrumar alguma coisa na roupa, no cabelo ou detalhes que demandam encostar no cliente, tenha delicadeza e cuidado de pedir licença e autorização. Além disso, mantenha um diálogo, mostre alguns cliques na sua câmera, todos adoram ver como está ficando. Os que não pedem, com certeza têm vergonha, mas no fundo também deseja ver. Afinal, se estão ali é porque querem fotos incríveis. E nada mais estimulante do que dar o que eles desejam. Para os tipos de ensaio, com a finalidade de marketing profissional, setor corporativo ou campanhas publicitárias, use a técnica do enquadramento formal e clássico, tomando sempre muito cuidado com os cortes na hora de fotografar. Uma vez que existem bons lugares para fazermos esses cortes na fotografia, que não causam aquela sensação de termos mutilado o nosso fotografado. Sim, dependendo do lugar no corpo onde fazemos esses cortes, essa é a sensação que nos passa de um corte mal realizado, de que o nosso fotografado foi literalmente amputado. Ao lado, estou colocando uma ilustração que mostra de vermelho os cortes errados e de verde os cortes certos, ok? E observe e tenha muita atenção nesse momento, pois você poderá perder fotos incríveis por isso, e inclusive clientes. Trabalhe com as infinitas variações de enquadramentos e aposte nos fundos lisos como branco, cinza, preto. Eles nunca irão te deixar na mão e renderá e facilitará a vida do designer que irá trabalhar nessas imagens depois, ok? E você, já parou para pensar que a produção do seu fotografado também é um tipo de direção? Bom, falamos muito sobre dicas, ferramentas e truques para conseguir expressões sinceras, puras, durante os diferentes tipos de ensaios e públicos. Mas, além disso, cabe a você, fotógrafo, orientar o seu cliente sobre como se vestir e produzir. Em ambientes coloridos, como ao ar livre, natureza, fotos externas de um modo geral, é interessante pensar em tons claros, pastéis, um jeans, camisas brancas,
Roupas leves, esvoaçantes, darão sempre a ideia de ainda mais movimento. As cores claras também valorizam o céu azul, a vegetação e farão com que o cliente seja o destaque na foto. O segredo é a harmonia e respeitar a identidade e personalidade do cliente. Se são clientes mais ousados, aposte nas cores primárias para esse cenário. Afinal de contas, elas contrastam bem aqui. Como o azul, o verde, o amarelo, o vermelho, seriam outras opções e sempre com muito cuidado nas estampas, principalmente se for ensaio de casal ou família, onde o grupo de pessoas aumentam e isso pode provocar sensações estranhas na sua imagem. Harmonizar tudo antes é muito importante e ganha tempo na hora do ensaio e valoriza o seu resultado na fotografia. Quanto ao uso de acessórios, eles também são um tanto quanto temporais. Eu particularmente prefiro os minimalistas, pontos de luz ou até mesmo não usar nada, dependendo do look escolhido. Indique objetos que não são tão chamativos, pois se isso acontecer, a atenção será concentrada apenas neles e não no seu fotografado. Tenha sempre em mente também o local que você irá fotografar. Assim como em muitas coisas, na fotografia também aplicamos a célebre frase, o menos é mais. E, inclusive, aplique nesses dizeres em relação à quantidade de roupas levadas para a sessão, pois a sessão de fotos não é um desfile de moda e não demanda nem a metade do guarda-roupa do seu fotografado. Isso só irá atrasar e confundir. Recomendo sempre 2 ou 3 looks. E caso queiram mais, que sejam separados por ordem de preferência, de qual gostam mais. E se possível fotografar mais de 3 looks no ensaio, é um bônus que você está dando com a sua agilidade e também a do seu fotografado em produzir conteúdo. E isso também acalma as expectativas do cliente, que na maioria das vezes não tem nem ideia de como funciona o ensaio fotográfico. Orientar sempre levar menos looks possível. No caso que foi falado, a dica de 3. Fora que, em algumas locações, é quase impossível fazer certas trocas de roupa, seja pelo movimento de pessoas, ventos, montanhas. Inclusive, sugiro que o fotografado vá com um shortinho mais coladinho ao corpo e as mulheres com um top, proporcionando mais conforto e segurança nas trocas de roupa. Já pensou ter que deslocar uma longa distância para buscar uma roupa no carro e fazer essas trocas de roupa? Isso desanima, quebra o fluxo e o ritmo de toda a equipe. A ideia é que o seu cliente tenha poucas trocas e pense sobre a facilidade delas para o momento. E levar todas as roupas com você durante o ensaio é importante para evitar longas caminhadas para isso. E inclui sapatos. Já vi muitos saltos sendo desafiados em locais com pedras e nada nivelados. Com isso, aposte na qualidade e nunca na quantidade de roupas. Agora, vamos falar de maquiagem. Saiba orientar o seu cliente ou, se tiver contato com a maquiadora, explique que a maquiagem deve ser uma maquiagem de beleza, valorizando apenas a beleza da mulher, sem aqueles exageros todos no blush muito marcado, sombras muito carregadas, com cores fortes demais, enfim. Gosto de pensar na atemporalidade como um todo na minha fotografia e cuidar dos detalhes faz parte disso. Assim, fique atento e ajude em tudo, pois você precisa pensar nesse trabalho daqui 10, 15, 20 anos depois. E será essas makes muito exageradas, que é até bonita agora, que quando bem feitas, né? Ao passar dos anos, será que essa maquiagem vai continuar tão bonita assim? Pensar nisso é muito importante. E entender que uma maquiagem bonita, sem exageros, irá, além de valorizar, perdurar para a vida toda. Pois o natural e a valorização dessa beleza de cada uma, com cuidado, zelo e responsabilidade, sempre tem o seu lugar, né? Dê preferência sempre para bons profissionais. Costumo dizer que uma maquiagem bem feita é 100% mais um no resultado final da minha fotografia. Procure por maquiadores que utilizam sempre bons produtos, principalmente de marcas apropriadas para a foto. É importante sempre lembrar
que a câmera enxerga ou mostra mais do que os nossos olhos veem. Então, faça teste com alguns cliques para evitar problemas depois. E, se necessário, peça um breve retoque e pequenas correções na maquiagem após ver a foto. Para homens, maquiar ou não maquiar? Particularmente, eu prefiro não maquiar. Sei que existem profissionais que curtem isso e vai de cada um. Eu não costumo recomendar maquiagem para os meus clientes. O que costumo indicar nesses casos é ter atenção à boca masculina. Você pode utilizar algum hidratante, como a manteiga de cacau, para não deixar o aspecto seco e nada saudável, ou umedecer os lábios com a própria saliva. E cabe a você, fotógrafo, lembrar disso. Tome um cuidado especial com as sobrancelhas também, pois durante as trocas das roupas, elas costumam desalinhar ou bagunçar, e depois o trabalho será na edição. E sejamos honestos, quanto menos mexermos nas fotos, melhor. Também oriento que ele lave bem o rosto antes de ir para o ensaio, para remover bem toda a oleosidade da pele. Isso irá poupar aquele brilho indesejado na foto. E no mais é isso, prático, simples e objetivo. E vamos agora para um checklist dessa aula. Falamos todos os detalhes, dicas e sugestões que aplico na minha rotina e com os meus clientes. Vamos sintetizar algumas coisas com um breve checklist para garantir fotos espontâneas e que os seus clientes estejam mais à vontade nelas. Primeiro, existem coisas que você, fotógrafo, deve preparar com antecedência, como deixar o seu equipamento na medição de luz correta para aquele ambiente escolhido, escolher fundos variados, posicionar os fotografados e não pedir sorrisos. Faça-os sorrirem. E quando isso acontecer, você já estará posicionado e pronto para um registro incrível. Segundo ponto, a partir então da sua pose inicial, as outras poses, as outras imagens, elas vão surgindo, completando o ensaio como um todo. E cabe a você encontrar a melhor posição para os modelos e, apoiando nelas, gerar situações reais para que aconteçam os registros daquele momento. Terceiro ponto, tenha nas mangas truques, frases e brincadeiras que estimulam a conexão, interação e as emoções. Existem um leque de possibilidades. Vá utilizando e filtrando o que deu mais certo para você, o que soltou mais e desenvolveu mais o seu ensaio. E crie a partir daí o seu próprio repertório com a sua identidade. Quarto ponto. Faça de tudo para o seu fotografado ser ele mesmo a todo momento. Crie situações que os façam soltar mais e mostre a eles que não existe essa história de melhor foto, e sim melhor momento. E nada melhor do que esse momento ter uma história e um sentimento por trás dela. Dessa forma, ficou claro que direção espontânea também é direção, porém de forma mais leve, dinâmica e indireta. Você, fotógrafo, dará os estímulos necessários para os sentimentos dos seus fotografados virem à tona. No mais, estude muito e pratique essas técnicas, pois elas irão somar muito em todo o processo e fortalecerá ainda mais o seu vínculo com o seu fotografado, te dando mais suporte nos ensaios e, consequentemente, potencializando os seus resultados. Você será reconhecido pelo tipo de trabalho que faz, mas também como o realiza. E boas e grandes indicações serão frutos disso. Criar uma experiência inesquecível, contar uma história e trazer sentimentos reais, genuínos e puros a tudo aquilo depende principalmente de você. Finalizo com mais uma grande referência na fotografia que tanto admiro e me inspira muito, do Tim Walker, que diz que na fotografia não há sombras que não possam ser iluminadas. E aí, gostou das dicas? Se sim, marque aqui um amigo, compartilha e curte aí o meu canal. E até breve!